Você encontrou Romanos 4,17? Diz assim a palavra do nosso Deus: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Você vai perceber que a palavra fala sobre Abraão, o pai de muitas nações, aquele que há bem pouco tempo, há uns cultos passados, o Senhor falou dele conosco, da visão que ele teve e que o próprio Jesus disse, ele me viu quando ele estava subindo o Moriá para sacrificar o Isaac. Amém, amados? Como está escrito, por pai de muitas nações, eu te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, perante aquele no qual ele creu. Em quem ele creu? No Deus que ele servia. E o texto vai dizer, a saber, quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Querido, esse Deus é tremendo. Olha o Deus que você serve. Aliás, quem aqui serve o Deus de Abraão? Amém, querido? É o mesmo Deus. Esse Deus vivifica mortos. Quem crê nisso? Amém. E ele também, meus irmãos, ele chama as coisas que não existem como se elas existissem. Que Deus tremendo. Pastor, o que é isso? É o que eu não vejo, é o que eu não toco, mas que ele traz a existência na nossa vida. Continuando, o qual em esperança creu contra a esperança. Isso aqui é poderoso e eu vou falar com você daqui a pouco. O qual em esperança, tinha algo dentro dele? Claro que tinha. Tinha uma fé tremenda ali. Mas ele creu contra a esperança, aquilo que havia fora dele, querido. Porque tudo dizia o contrário. Ele creu contra a esperança, que ele seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé. Amado, isso aqui precisa ser repetido. Diga, e não enfraqueceu na fé. Diga para o teu irmão, Abraão não enfraqueceu na fé, irmão. Aleluia. Olha o que mais ele fez. Ele nem se atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois ele já tinha quase 100 anos, irmãos. Nem tampouco ele ficou olhando para o amortecimento do ventre da Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas ele foi fortificado na fé. Coisa tremenda. Fortificado em quê? Dando glórias a Deus e estando certíssimo. Querido, esse certíssimo aqui tem que ser destacado também. Sabe uma pessoa que está absolutamente certa, que não tem dúvida alguma de que aquilo que Deus falou vai romper? É o que Abraão tinha na vida dele. Ele estava certíssimo de que ele tinha prometido, do que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Eu termino aqui. Abraão estava certíssimo. De quê, pastor? Certíssimo de que aquele que tinha prometido também era fiel para cumprir, realizar, trazer a existência. Mas se não houvesse nada, ele traz aquilo que não existe. Ele é Deus. É sobre essa palavra bendita que eu quero desafiar você hoje, querido, a sair daqui hoje andando como você deve andar. Porque o justo anda pela fé. Vamos orar, amados? Querido Deus, amado Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa noite especial. Obrigado por estar aqui, Pai, na presença do Senhor e convivendo com os meus irmãos. Obrigado porque nós somos uma só família e nós temos ouvido uma só voz, um só Senhor. É Tu que nos guia, papai. Por isso, Rei da Glória, ainda que nós não entendamos muitas coisas no mundo natural ou à nossa volta, nas decisões que nós temos que tomar, ser o Senhor o instrutor, ser o Senhor o mestre, ser o Senhor aquele, papai, que traz à existência aquilo que nós não conseguimos enxergar. E que assim como Abraão, nós possamos estar certíssimos
de cada decisão, porque elas são diárias na nossa vida. Que o Senhor traga à existência uma fé que não muda. Papai, que o Senhor possa trazer homens e mulheres que não se enfraquecem na fé, porque a fé está mantida num Deus que é imutável, poderoso, e para trazer à existência aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Pai, faz isso, Rei da Glória. Que essa palavra venha de encontro à nossa necessidade, porque eu creio, papai, dos visitantes, aos que estão nesse altar, todos nós viemos ouvir a tua voz. Fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e todo que crê que Ele está aqui, diga amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Alguns cultos passados, e eu já não me lembro qual culto foi, mas o Senhor nos falou a respeito de Abraão também. Falou desse homem que Paulo está relatando à igreja que estava em Roma, ou a carta aos Romanos. E a palavra de Deus, querido, fala com propriedade a respeito desse homem, porque de alguma forma ele é alguém que deu linhagem a mim e a você. A palavra de Deus diz que aqueles que são da fé são sim filhos também de Abraão. A visão profética de que nós somos enxertados a partir do pai Abraão, não que ele seja o nosso pai, mas eu estou falando de uma linhagem, de alguém que deu origem a uma geração bendita. Isso tem a ver com Abraão na nossa vida, viu, querido? Nós saímos de uma realidade pecaminosa, nós saímos de uma realidade que nos levava para a morte, e através do sangue de Jesus, e a Ele a honra, a Ele a glória, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou e eu ressurgi também. Foi possível então pegar essa semente e ser enxertada na videira, e aí nós passamos a dar frutos, e a viver como esse homem viveu. A Bíblia diz, querido, que ele foi um homem comum, mas que ele escolheu viver de uma forma sobrenatural. Eu amo quando eu vejo pessoas assim, que fazem a escolha, certamente, de andar da forma mais difícil, porque andar pela fé não é fácil. Amém, amado? Andar pela fé vai exigir de nós, mas a Bíblia não te dá escolha. A palavra de Deus não te dá escolha. Se há algo que Deus, Ele colocou como plano para a nossa vida, é esse andar diferente do que os homens naturais, eles vivem e eles andam. Os homens andam por vista, por circunstâncias, por coisas, por resultados, por conhecimento humano. Mas nós que somos do Senhor, a Bíblia diz, homens e mulheres que foram justificados. Aliás, quantos aqui foram justificados? Amém, querido? Você é justo, viu, amado? Ainda que você diga, mas eu tenho pecado. A palavra justificado significa, Ele já pagou a escrita de dívida. Ele já trouxe você para uma outra realidade. Eu posso, querido, pecar, mas eu não devo continuar pecando. O exemplo que nós recebemos há bem pouco tempo, e é a verdade para nós, se eu faço pão, não significa que eu sou padeiro, não é verdade? Se eu corto uma carne, não significa que eu sou açougueiro, né? Então se você diz, pastor, mas eu ainda peco, mas eu não sou mais pecador. Diga para o teu irmão, eu não sou mais pecador. Aleluia, eu não sou mais pecador. Eu não tenho prazer no pecado. Eu não tenho prazer, querido, em viver pecando. Essa é a diferença daqueles que são justificados pelo sangue. Amém? Esses, a palavra de Deus diz que o Senhor os elegeu, os tornou novas criaturas, autorizados a vencer na terra, representantes do céu aqui, mas que para isso ser verdade precisam agir e viver por fé. Eu vou dizer novamente, agir e viver por fé. É mais do que dizer, eu tenho fé. É mais do que dizer, eu creio em Jesus. É mais do que dizer, eu sou membro da comunidade evangélica Filadélfia. É mais do que isso, querido. Eu estou falando de um andar pela fé. E é disto, querido, que Deus tem falado aos nossos corações. De uma noiva que Ele vem buscar, de uma noiva que não é maltrapilha, ela é adornada, ela é linda e aguarda Ele pela fé.
que anda pela fé, que fala pela fé, que tem olhares de fé. Que fé é essa? A fé de que ele vem, de que ele volta, de que ele vem buscar e que quando ele chegar, vai encontrar ela linda, maravilhosa. Tem muita gente dizendo a igreja está se perdendo, mas toda ela não vai se perder. Tem muita gente dizendo a igreja está cambaleando, verdade. Tem muita coisa errada, tem muita gente fazendo coisa, querido, que é horrível aos olhos de Deus. Mas nós, querido, ainda cremos numa igreja linda, maravilhosa, adornada, com vestes brancas, como a noiva que se prepara para o dia que o noivo vem. Essa noiva existe, essa igreja existe. Ai, querido, dá glória a Deus, amado. Não me olhe assim perguntando onde que ela está, porque você mesmo é ela. Essa igreja é linda, querido. Diga para o teu irmão, essa igreja existe, é linda, está aguardando o Senhor. Aleluia. Essa igreja existe. Essa igreja é maravilhosa e Ele, querido, a honra. A palavra de Deus diz que é esta igreja que tem o seu nome, onde Ele é o Senhor, onde reconhece que Ele é tudo. Essa igreja, ela é imbatível. Estou falando da igreja, querido, que na dispensação de Abraão, ele era o representante, aliás, do próprio Deus na terra. O Senhor falava com ele, e Abraão, querido, ele era a boca de Deus para aquilo que Deus havia delegado ao seu filho Abraão. Mas a verdade é, querido, que ele precisou, assim como você, tomar a decisão de andar pela fé, de crer que era possível acontecer aquilo que aos olhos dele, humanamente falando, era impossível. A mesma palavra foi dada a ele, e você vai ver daqui a pouco que ele escolheu viver pela fé. A mesma palavra é trazida a nós hoje, como igreja, que nós precisamos andar pela fé. Pastor, vai ser fácil? Querido, não tem sido fácil. Aliás, quem aqui poderia dizer, pastor, tem sido muito fácil? Depois, se tiver facinho, querido, você me fala como é que funciona, porque tem sido difícil. Isso é uma reclamação? Longe disso. Não estou reclamando de nada, querido. Estou falando que a vida em Jesus, ela exige de nós um posicionamento muito firme. Você tem que estar certíssimo do que você quer. Mais ou menos, não resiste. Longe dele, não resiste. Sem a palavra, não resiste. Sem o convívio da igreja, não resiste. Tem que estar muito certo. Tem que estar muito convicto para andar pela fé. Por que você está dizendo isso, pastor Ricardo? Porque tudo vai lutar contra você. Tudo vai falar o contrário. Decide algo na fé para você ver, querido. As circunstâncias, todas elas vão militar contra você. Aquilo que Deus falou e que geralmente parece o contrário de tudo que está acontecendo, é isso que eu estou dizendo. Que a circunstância, ela vai militar contra a sua escolha de andar pela fé. A tua escolha de andar como um justo de Deus, que não olha as circunstâncias, que não olha as coisas, mas que mantém, querido, a sua fé inabalável. Circunstâncias se levantam contra, o inimigo se levanta contra, querido, até as pessoas às vezes se levantam contra o propósito de Deus na tua vida. Se deixar, tudo vai ser usado contra a tua escolha. Pastor, e aí, como é que eu faço? Querido, aí você vai ter que estar firme, bem convicto de que essa coisa foi Deus que falou. Porque tem isso também, né, querido? O que tem de gente falando que foi Deus que falou e não tem relacionamento nenhum. O que tem de pessoas dizendo, mas Deus me falou em alto e bom som. Querido, falou aqui, no outro dia já não falou, lá na frente falou outra coisa. Querido, esse Deus não muda. E vou te dizer, não é repetitivo não. Pastor, ele disse para mim uma vez, ele vai ficar falando sempre? Querido, a experiência que eu tenho tido com ele, tenho visto na sua palavra, ele não é um Deus de ficar repetindo.
Ele é um Deus, querido, que Ele fala, e Ele fala de uma forma que só Ele sabe falar. É tão certo que queima dentro de nós, é uma certeza, querido, que às vezes Ele fala de uma forma inesperada. Você está dormindo, Ele te acorda. Você está indo para um trabalho, Ele fala, dá uma paradinha aí, porque eu tenho que falar com você. Você está orando, você vai falar uma coisa, Ele fala, não, agora eu vou falar. Ele é um Deus surpreendente. Ele é um Deus maravilhoso. E Ele fala com seus filhos. Amém, querido? Ele fala com seus filhos. E essa palavra que mantém a nossa fé. A certeza de que foi Deus. Às vezes os irmãozinhos vêm aqui na frente e eles dizem assim, pastor, eu estou com uma decisão muito séria para ser tomada. O que eu faço? Quando eles perguntam assim, eu digo, olha, eu vou orar por você, eu me comprometo, mas essa decisão é tão séria e é de verdade, que eu penso que esse Deus tem que falar com você. O meu Deus não vai servir. Até porque se eu falar e depois a coisa não acontecer, porque não é que Deus muda, querido, é que tem a parte do homem, né? Esse projeto que Deus falou que vai fazer na tua vida, envolveu você. E geralmente é a parte que falha. Não é Deus falhando, querido. Deus não falha. Você crê nisso? Deus não falha. Diga para o teu irmão, Deus não falha. Aleluia. Diga para ele e para ela, o que falou é poderoso para fazer. O que falou é poderoso para fazer, Rodrigo. É poderoso para fazer. E Ele vai fazer, e Ele é conosco. O que falou, seu pastor, será que ele não se esqueceu que tem aquela coisa lá e não se esqueceu de nada? Ele não se esqueceu de nada, Val. Ele é Deus. Quando Ele falou, Ele já sabia de tudo. Haveria água, haveria gigante, haveria montanha, haveria deserto, haveria tudo se opondo contra esse milagre. Mas não vai vencer. O milagre é teu. O milagre é teu, querido. A vitória já é tua, em nome de Jesus. Ah, querido, as circunstâncias, o adversário, as pessoas não vão te abater. O milagre é teu. Mas para isso acontecer, tem uma caminhada. E nessa caminhada, vai exigir de nós uma fé constante. O justo viverá pela fé, meus irmãos. O justo viverá pela fé. Nós não somos pessoas normais. Estou dizendo de você e de mim, viu, querido? Diga para o teu irmão, nós não somos normais, querido. Nós não somos normais. Pastor, o que é isso? Você está me chamando de doido? Não estou, não. Estou falando, querido, que nós não vivemos da forma natural, das coisas vistas, das coisas tocadas, das circunstâncias que falam. Aliás, querido, o mundo diz que o caminho é muito mais fácil. Não é assim que o mundo diz? Vem para cá, é mais fácil, não precisa regra, não precisa ser religioso, não precisa levar dinheiro lá para o pastor. O mundo diz isso. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho um ensinamento que queima dentro de mim. Eu tenho um pensamento que às vezes milita contra, mas Ele sabe, até a minha mente sabe quando eu estou em transgressão. Até a minha mente sabe quando eu estou distante de Deus. Abraão escolheu viver pela fé, porque ele tinha certeza. Certeza de quê? De que Deus havia falado com ele. É o primeiro princípio que eu quero te falar, querido, para você que quer andar na fé. Aliás, quantos aqui querem andar na fé? Ai, querido, é maravilhoso esse caminho, viu? Um caminho difícil, querido, de prova, chama de como você quiser, mas é maravilhoso. É um caminho de dependência. Para mim ficar nele, certíssimo de que esse é o caminho, Deus precisa falar com você. Aliás, decisões sérias na tua vida, querido, não tome a decisão sem Deus falar com você. A jovem que vai se casar, mas não case pelos olhos azuis do moço. Mas pastor, é tudo que eu pedi a Deus. Mas vai lá e confirma. Vai viver a vida toda com o homem. Vai viver até que a morte separe com essa mulher. Então faça a coisa direito. Vai lá e busque em Deus uma palavra rema para manter a tua fé firme. Ai, querido, porque vai chegar abalo, viu?
vai chegar a circunstância contrária, vai chegar o inimigo para combater, vai chegar, querido, até as pessoas para dizer: ah, mas toma decisão aqui, ó. O que você está esperando? O louco vai dar que conselho? Vai dar conselho de louco. O louco vai falar das loucuras dele. O cego vai guiar o outro que está cego, mas não guia, querido. E aí, como que nós andamos? Pela fé. Quer ver a palavra que Abraão teve, querido? Vai lá. Gênesis 12. Nós ouvimos falar muito que ele andou pela fé, né? Verdade. Pastor, teve um momento assim que ele chegou até meio que duvidar, sorriu. É verdade, ele era homem, essa parte dele, querido, é a parte do homem, mas ele redobrou a consciência, o coração e falou: não, eu tenho uma palavra. Gênesis 12. Você encontrou? Do verso 1 até o verso 3. Olha como Deus vai falar com ele. Ora, o Senhor disse a Abrão. Disse a quem? Ele era velha criatura ainda, viu, querido? Ao Abrão. Né? Um homem que precisava ser tratado, lapidado por Deus. Mas nem por isso menos amado. Porque ele amou o mundo. Ai, querido, mas de tal maneira. Os defeitos não afastam o amor de Deus. Os defeitos não afastam o amor de Deus. Diga para o teu irmão, os teus defeitos não afastam o amor de Deus, viu, querido? Aleluia. Amém? Diga para o teu irmão, querido, os teus defeitos não afastam o amor de Deus. Aleluia. Ainda que você diga: eu sou perfeito, já é um defeito, né? É orgulho isso aí. Pastor, mas eu vou falar só porque você está repetindo, mas eu sou perfeito. Isso é orgulho. Bom, voltando para o texto, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Isso não é fácil fazer, querido. Nessa época aqui, isso aqui é decisão de quem tem fé. Sai da parentela. Isso aqui ele cumpriu em parte, levou o sobrinho. Depois vai dar problema para ele, você sabe disso. Mas ele foi. Sai da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu far-te-ei de você uma grande nação. Não tinha um filho sequer e já tinha uma certa idade. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Que coisa poderosa. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Que palavra tremenda, que palavra linda. Querido, não era muito comum Deus falar, e ele vai para o Abraão e ele fala toda essa palavra. Vai, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. Enquanto você estiver indo, eu vou te abençoando. Se tiver alguém no caminho tentando se opor contra você, eu vou amaldiçoar. Se tiver alguém abençoando você, eu abençoo também, porque onde você passar, o meu rastro de bênção fica. Porque é assim que ele faz. E eu vou te dar não um filho, eu vou te dar nações. Você vai ser pai de muitas nações. Ele não tinha um filho sequer. Mas a promessa de Deus entrou no coração daquele homem, e aquele homem creu. A Bíblia chega a dizer que ele creu, meus irmãos, contra as possibilidades. Que coisa tremenda. Quando Deus fala de verdade. Pastor, o que eu preciso para viver uma vida de fé? Primeiro, nesse caminho que você está, querido, nessa escolha, você precisa saber se é Deus, de fato, guiando você. Essa decisão precisa ter um aval de Deus. O que você falou? Essa decisão é séria, pastor, é uma coisa assim muito séria. É verdade, eu concordo com você. Então, se é um conselho que eu te dou, querido, não tome essa decisão sem Deus falar. Mas ele fala, por isso que ele te quer perto. Mas dá para ouvir, por isso que ele veio morar dentro de você. Não dá para dizer, querido, que eu preciso vir na igreja para Deus falar. Ele está aqui. Nós precisamos estar aqui para congregar, para se fortalecer, para ser um, para cumprir o propósito de igreja. E é maravilhoso ser igreja com você. Mas dizer que precisa estar aqui para que ele possa falar, ele
está morando dentro de você. Diga, eu tenho. Ai, diz de verdade, eu tenho um Deus morando dentro de mim. E Ele fala. Diga para o teu irmão, e Ele fala. Querido, então não dá para dizer, olha, eu escolhi sem saber. Isso era o velho homem. Ah, eu casei, pastor, eu tomei a decisão lá de ser sócio lá. Porque as circunstâncias, todas elas se mostram geralmente contrário daquilo que nós devemos tomar como decisão. Eu preciso de uma palavra de Deus. Abraão tinha essa palavra. E a Bíblia diz, querido, que ele creu contra até mesmo a esperança. O que ele fez? Creu contra a esperança. O que é isso? Vou te dizer. Ele olhou para ele mesmo, ele era um homem natural. Ele já estava com quase 100 anos. Querido, e não adianta, quase 100 anos não vai ter o corpinho lá de 20. E ele disse, eu já estou velho para ter um filho. E ele perdeu um pouquinho da esperança. Ele olhou para a esposa, ele não fez, querido, como os muitos fazem hoje. Troca de 80 pela de 20. Não, ele não fez isso. Ele era um homem de Deus, querido. Abraão era um homem de Deus. Ele olhou para o ventre da Sara, ele falou, quase 100 anos, já está fechado esse ventre. Esse útero não tem mais o que fazer. Mas ele se lembrou da palavra do Senhor. Ele ficou com muita esperança. Querido, eu estou para te dizer que ele perdeu até a esperança. Mas ele não perdeu a fé. Querido, vai chegar dia na tua vida, querido, que você pode estar até sem esperança, viu? O que você não pode é estar sem fé. É possível em algum momento da nossa vida a gente entender e perder a esperança? Sim. Mas e a fé? Essa eu não perco. Essa eu não perco. Vai ter momento, querido, na nossa vida que nós vamos olhar e vamos dizer, olha, não tem mais o que fazer. Não tem. Mas e a fé? A fé num Deus que ressuscita mortos, essa continua. Pastor, mas como é que você vai orar assim? A pessoa já tem o laudo. Eu tenho um Deus que pode ressuscitar. Eu tenho um Deus que pode trazer o que não existe. Se Ele quiser levar, Ele é Deus. Mas se Ele quiser deixar mais anos aqui na terra, Ele também é Deus. É por isso, querido, que eu não me movo pela esperança. E nem você deve se mover pela esperança. Eu tenho esperança que um dia isso aqui mude. Você já viu o ímpio falar de esperança? É assim que ele fala. Eu tenho esperança que um dia esse meu marido ele tome jeito. Eu tenho esperança que um dia eu vá morar naquela casa. O justo anda pela fé e não por esperança. Porque vai ter situações, meus irmãos, que você vai ter que crer contra a esperança. Eu dei o exemplo de manhã da Roberta com o Paulo, né? Naquela madrugada onde o Tomás estava numa incubadora lá. Eles ligaram, era quase 2 horas da manhã. E eles disseram assim, pastor, estou indo para o hospital. Os médicos chamaram. Ele já tinha muito tempo lá na incubadora. E por um descuido lá, foram fazer lá uma aplicação de um determinado medicamento. A agulha entrou e furou o coraçãozinho do Tomás. O coraçãozinho dele era como um papelzinho pequenininho e rasgou o coração. E o batimento foi terminando. E os médicos ligaram, a pulsação estava muito baixa. Ligaram para os pais, madrugada. Eles foram para lá, no caminho eles ligaram. Nós oramos. Tinha esperança? Quase nenhuma. Mas e a fé? Pulsando. Grande. Ela chegou lá, o médico falou assim, mãe, pode pôr a mão na incubadora, pode pôr a mão no menino. Era o médico dizendo, pode despedir. Até então não poderia ser tocado por contaminação.
O fato é que naquele momento, o médico disse, pode tocar. E ela pôs a mão. Quando ela pôs a mão lá no Tomaizinho, um embriãozinho ainda, pequenininho, ele segurou o dedo dela. Ele agarrou o dedo da mãe. Quase um desespero, né, querido, pela vida. E aí no relato dela, ela disse que ela falou para ele, filho, agora é você e Deus. Essa luta é com você, filho. Vence o teu gigante agora. E de uma forma poderosa e maravilhosa, a pulsação começou a subir. Ai, querido, você encontra ele quase todo culto aí, correndo, vibrando, já tem irmãzinha e tudo mais. Isso é Deus. Aleluia. Mas tem casos que ele leva? Tem. E aí, perco tudo? Não, querido, ele tem seus propósitos. Ele tem sua maneira, a experiência de cada um é cada um. Pastor, mas eu posso perder a esperança? Às vezes, querido, acontece de perder de fato, de não saber o que fazer, porque todos nós somos humanos. Mas a palavra de Deus está te ensinando e me ensinando. Quando não resta mais nada, quando até a vida for levada, tem uma fé que vai te garantir levar para um lugar que eu fiz para você. Tem um lugar te aguardando. Tem uma vida toda para viver ainda. E tudo que nós vivemos, querido, de verdade, é aprendizado para nós. Os valores mudam completamente. Viver pela fé vai exigir. Querido, não é para fraco. Viver pela fé não são para os fracos. Vou dizer de novo, viver pela fé não são para os fracos, para os covardes. Viver pela fé, querido, tem que ter coragem. Eles estão aqui essa noite. Eles estão firmados em quê? Primeiro, numa palavra de Deus. Essa palavra é rema. Querido, você não muda esse crente por nada. Por quê? Porque ele tem certeza, foi Deus que falou. Quantos aqui sabem quando Deus está falando? Quantos aqui sabem que Deus fala? Quantos aqui sabem que Ele fala de uma forma individual, com a palavra rema na nossa vida? Ele fala, querido, e é essa palavra que nos mantém. Passa céus, passa terra, mas as minhas palavras não passam. Minha palavra permanece. Mudou a geração, mudei de cidade, a palavra dele não muda. Farei de você uma bênção. Farei de você uma bênção. Você está certo disso? Ai, pastor, eu estou mais ou menos, não serve. Ai, hoje eu estou animadinho, não serve. Você tem que estar certíssimo. Abraão estava certíssimo para crer contra a esperança. A mulher envelhecendo, ele envelhecendo, o ventre lá dentro. Querido, mas o milagre veio. Esse Deus não muda. Esse Deus não muda. Creu contra a esperança e Deus trouxe a existência. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, querido. Ai, pastor, minha realidade para realizar esse milagre que eu estou esperando, eu preciso de dinheiro. E hoje, quando você tem? Nada. Ai, querido, pela fé, creia contra o que a circunstância está dizendo. Eu quero tanto. É sonho de Deus, tem uma palavra? Não tem nada que impeça. Eu preciso lutar essa guerra. Você tem um exército do seu lado? Não. Aos olhos naturais, você tem pessoas do seu lado? Não tenho. E se eu te contar que tem um Deus? E se eu te contar que você tem um Deus? Ai, pastor, a família foi tudo do outro lado lá. Está um pé de guerra em casa lá, que é eu contra eles. Você não está sozinho, viu, querido? Deus é maravilhoso para unir todos. Deus é poderoso para trazer à existência a forma com que Ele quer fazer, querido. Esse combate não é contra você. Vou dizer de novo, esse combate não é contra você.
Um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Outro princípio, querido, que a palavra de Deus diz que Abraão tinha, ele tinha certeza que esse Deus, ele não mudaria. O que é isso? Base para a tua fé, base para a tua caminhada. Fica pensando, querido, num Deus que falou e vai que de repente no meio do caminho ele muda. Esse não muda. Esse não muda. O teu Deus não muda. Ele não é um homem para que minta. Os homens mudam, querido, todo momento. Aliás, querido, quanto mais eu convivo com pessoas, mais eu desconheço elas. Não é assim? Elas mudam, querido. Hoje ela te abraça, te beija, fala que você é uma benção. Amanhã, querido, ai, sua graça, elas te odeiam. Mas são os que me amam, eu creio. Diga para o teu irmão, mas são os que te amam, viu, querido? Fica na bênção. Em nome de Jesus. Mas são os que te amam, viu? Mas dizer que Jaguariúna inteira se dobra aos teus pés e te beija, não é verdade. Tem os que te vê passar e falam, vou cortar a volta. Não tem? Tem, querido. Até na família, tem uns que almoçam quando você está chegando e falam, estou com pressa, estou saindo. Deus é conosco. Os homens mudam o tempo todo. Ai, pastor, como que você vai retribuir? Amando eles, orando por eles, trazendo-os. Até porque às vezes você tem o que eles não têm. Amém, querido? Aliás, nesse Natal, que não haja só peru, frango assado não, viu, querido? Que você ore lá e faz o fogo de Deus queimar. Amém, amado? Ele tinha certeza num Deus que não muda e que traz à existência aquilo que não existe. Ele me deu alguns exemplos enquanto ele me dava essa mensagem, e ele disse assim, todo rio nasce pequeno. O que você falou? Todo rio nasce pequeno. Você já viu os grandes rios, como que eles nascem? De nascentes. Um dia desse eu estava vendo a reportagem do rio Jaguari, e é um fio d'água, viu, querido? Depois, como os mineiros dizem, vira corguinho. Não é assim que o mineiro diz? É, corguinho. Cresci falando isso. Um veio d'água. Vai virar corguinho, riozinho, riozão. Depois se ajunta lá, não sei se é com o Camanducá e o Atibaia. Você sabe, querido, como que ele se junta? Eu sei que o Jaguari mais um forma o Piracicaba. Aí você olha o Piracicaba e você fala, não, que riozão, né? Isso aqui é rio de verdade. Mas nasceu pequeno. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Ai, querido, essa coisa grande que Deus vai fazer na sua vida, vai nascer em você que é pequeno. Vai nascer em você, querido, que pensa que é pequeno, mas dentro de você tem uma coisa grande, e Deus vai trazer a existência do Abraão, que nem cria direito, mas creu quanto à esperança, e se decidiu andar pela fé, querido, trouxe uma nação. Hoje nós podemos dizer, somos lá enxertados no Abraão. Nem o Abraão pensava que seria tão grande. Vou ter filho lá em Jaguariúna. Jaguariúna. De você Deus vai fazer coisas grandes, meu irmão. Mas vai nascer como? Pequeno. Vai nascer uma palavra. E se eu crer, ela vai crescer. E se eu continuar crendo, fortalecido na fé, essa coisa vai gerar milagre. E se o milagre acontecer, você toca e vê. Nasce na palavra, querido, é incubado aqui dentro, é cuidado, tem tudo que precisa para essa coisinha crescer. Ai, querido, mas vai se transformando numa fonte, já não cabe mais dentro de você, vira milagre, sai para fora e todo mundo vê. Você está louco, pastor? É assim que eu vejo. O que Deus faz, uma palavra, Ele transforma isso em coisa grande. Se prepara, querido, essa palavra vai virar coisa grande. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, querido, esse riozinho vai virar riozão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você já viu o passarinho aprendendo a voar? Vou te dar outro exemplo. Eu tenho uma casa, querido, nós moramos onde tem algumas palmeiras lá. Essas palmeiras, o que tem de passarinho? O que nasce de passarinho lá? É uma coisa... Toda semana tem passarinho nascendo lá.
Quando a Belinha, minha cachorrinha, não come, eles meio que começam a aprender a voar. Na semana passada, tinha um filhotinho lá de rolinha. E eu fiquei olhando aquele bichinho correndo. Num primeiro momento pensei que era rato. Eu falei, não, glória a Deus, é rolinha. Glória a Deus, você já sabe a minha história de rato. Olhei e falei, glória a Deus, é rolinha. Aprendendo a voar, é uma marmotinha. Fica casinha, não voa, dá uns pulinhos. Mas nasceu para voar. E aquelas asas vão crescer. Daqui a pouco você não apanha mais. Daqui a pouco não é fácil. Está aí voando às alturas. Mas os primeiros voos? Para eles não deve ser fácil. E se eu te contar que a palavra de Deus chama você de águia? Querido, eu tive a oportunidade de estar diante de uma ave de rapina americana. Aquela que está lá. Nós usamos muito na comunidade de Filadélfia. A águia tem a identidade do ministério. Eu tive diante de uma, querido. Eu fiquei extasiado. Eu fiquei olhando para as unhas dela. Eu falei, meu Deus, se ela quiser, ela me leva para o alto com esse peso todo. Se ela me pegar, ela leva para o alto. É muito forte. As asas gigantescas. O peito todo musculoso. Eu fiquei meio que emocionado na frente dela. Ela não entendia nada, mas eu estava entendendo. E eu falei, Deus, eu sei porque o Senhor nos chama de águia. Eu não sei se você sabe, querido, mas as águias, elas chegam em alturas que nenhum outro pássaro chega. Mas quando é que ela chega lá em cima? Geralmente quando se tem uma tempestade. Elas voam, e elas voam, e elas voam, e elas voam até atravessar a tempestade. Porque elas têm a capacidade de voar. Querido, em nome de Jesus, você ainda vai chegar em lugares tão altos, meus irmãos. Você ainda vai chegar em lugares tão altos, meu querido, em nome de Jesus. Aí recebe essa palavra, querido. Não queira viver na terra, querido, aprendendo a voar. Dispara teu voo. Prepara teu voo. Vai para esses lugares onde Deus tem para você. Amém, querido? Mas começa como, pastor? É um voazinho, um voinho, daqui ali. Mas daqui a pouco você está voando. Uma palavra. Estou te dando exemplos, queridos, de que uma palavra, ela bem conduzida, ela gerada pela fé e pelo milagre, o inimigo não vai te deter. Essa circunstância não vai te segurar. Último exemplo, pastor, as árvores. Você já viu árvore com o galho totalmente seco? Eu já quis arrancar umas 2, 3 delas, até que me ensinaram. Às vezes você olha o galho da árvore assim, tem momento que elas estão tão secas que não tem folha alguma. Você olha, querido, e às vezes você, cheio de fé, você vai até usar versículo bíblico, né? Pastor, lá na palavra não diz, se não tiver fruto, se eu procurar o fruto não tiver, corta, joga no fogo. É, querido, mas tem a estação própria para fazer isso. Aí me ensinaram, o pastor vai lá, ó, tira um pouquinho da pele, ó, da casquinha. É que eu falei de você. Tira, se tiver verdinho, tem vida. Você tira um pouquinho, mas aparência, formosura nenhuma. Mas você tira lá, casquinha. Está verde. Vai dar fruto. Tem um pouco de fé aí, irmão? Acabou tudo, pastor, acabou dinheiro, acabou força. Olha, estou para te dizer, acabou até a esperança. Mas tem fé? Vai dar fruto. Tem fé? Vai dar fruto. Diga para o teu irmão, se você tiver um pouco de fé, querido, um pouco de fé, vai dar fruto. Vai dar fruto. Em nome de Jesus, vai dar fruto. Mas é uma escolha. Alguns querem viver da aparência, né? Ai, pastor, eu prefiro ser uma árvore frondosa, cheia de flor, folha. Só que não dura a vida toda.
louco. Quando vier o inverno, o que você vai fazer? Aí, querido, é a fé que vai sustentar. Você sabe que essa fé, ela é poderosa em tempo e fora de tempo. Ela gera milagre no outono, no inverno, no verão, na primavera. E se andar pela fé, querido, constitui você de verdade o que nasceu para ser e o que nasceu para fazer. Eu vou terminar com você no Salmo 147. Aleluia. Quantos aqui ainda querem andar pela fé? Amém, querido? Está disposto? Você está disposto, querido? Aleluia. Vai no verso 10 e 11. Aleluia. Aqueles que são do Senhor, querido, aqueles que têm um Deus dentro deles, eles não se deleitam na força do cavalo. Salmo 147, 10. Não é na força do cavalo. Isso aqui é força humana, muito trabalho, conhecimento. Querido, tudo que é humano está aqui, ó, dentro dessa força do cavalo. O Senhor não se deleita na força do cavalo, e nem os que aprendem a andar pela fé. E eles nem se comprazem, eles também não têm prazer na agilidade do varão. Porque às vezes o homem diz, não, eu sou muito habilidoso, sou muito bom. Eles batem no peito, eles dizem, eu consegui isso porque eu sei fazer muito bem. Mas se o seu plano é agradar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se agrada daqueles que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Ai, pastor, eu quero agradar esse Deus. Ah, então talvez você tenha que mudar a sua forma de viver nessa terra. Querido, quanto mais eu caminho com Jesus, menos eu confio em mim. Menos eu dependo de mim. De verdade, menos eu quero coisas. Está acontecendo uma revolução dentro de mim de uns anos para cá. Isso eu tenho falado com Deus no momento oportuno, eu posso até te falar. Mas eu estou certo do porquê eu estou aqui. Eu estou bem certo. Quase todos os dias eu pergunto para Ele, isso te agrada? Isso te agrada? Isso te agrada? Isso te agrada? Os que me temem e os que esperam pela minha misericórdia. Querido, eu não estou falando de alguém que espera triste, não. Espera na fé, espera sabendo que Ele vem, espera em paz. Estes me agradam. Que saibamos esperar e que possamos andar pela fé. Eu termino dizendo, só será realmente justo e andará pela fé aquele que conhecer Jesus de verdade. Ser íntimo a ponto de ouvir e de falar. Ser íntimo ao ponto de
não mais duvidar. A possibilidade ela vai vir contra, a circunstância vai vir contra, as pessoas virão contra, o inimigo se opõe. Não é que até a esperança às vezes se coloca do outro lado. E aí, meus irmãos? Aí eu tenho uma palavra, pastor. Eu tenho um Deus que falou comigo de verdade. E Ele não falha. Amém, queridos? Eu estou desafiando você a andar pela fé. Porque os justos andarão pela fé.